palavra de Deus, em Isaías capítulo 43, versículo 13, tem uma palavra que é muito conhecida, uma frase, para muitos é uma frase de efeito, mas é a palavra de Deus que é a verdade e que contém uma revelação muito profunda, que fala a respeito do poder de Deus agindo em nosso favor. Isaías capítulo 43, versículo 13. Num trecho desse capítulo que fala sobre a redenção de Israel, sobre o Redentor de Israel, Deus usa o profeta Isaías para transmitir essa mensagem. E nesse versículo ele diz: sim, antes que houvesse dia, eu sou. Na versão diz aqui: eu sou ele, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Amém. Em algumas traduções, talvez você leu aí: agindo Deus, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Ou em outras, como a Revista e Corrigida: operando eu, quem impedirá? Agir, operar, realizar, isso é coisa de Deus. É o agir maravilhoso de Deus. E hoje nós vamos falar então sobre ninguém impede o agir de Deus a seu favor. Meus queridos, quando nós lemos essa palavra, nós vemos aqui que, quando Deus diz: antes que houvesse dia, eu sou. Você já parou para pensar? Antes que você e eu nascêssemos, antes que houvesse mundo, antes que as coisas criadas já estivessem por aqui, Ele já eu sou. Ele se anuncia, o nosso Deus se anuncia no tempo presente: eu sou. Ele não fala: eu fui. Porque às vezes a gente fala: quando eu era mais novo, eu carregava 2 sacos de cimento nas costas, eu era forte. A irmã às vezes fala assim: não, quando eu era nova, eu trabalhava o dia inteiro, era 2 empregos. E não, alguém pode dizer: eu criei, foi 8 filhos. Mas o tempo passa e o vigor vai se esvaindo, a saúde vai mudando, os objetivos são outros, e às vezes a gente fica só contando história de coisas, de realizações do passado, de coisas que a gente já fez, mas que hoje talvez não tenha a mesma disposição, o mesmo poder, o mesmo interesse até. Porque tem coisas que a gente até enjoa, né? Tem gente que às vezes há um tempo atrás era bom para fazer receitas culinárias, fazia muitos pratos variados em casa. Não, enjoei. Fazer pamonha aí me dá uma preguiça. Não fazer bolo, não mexo com isso não. Mexer com capado, com porco, né? Dá trabalho demais. Mas na hora que está no tacho fritando, né? Mistério. É uma benção muito boa. Uma carne frita assim, porco caipira, criado no milho. Já pensou? É mistério. Mas a gente às vezes perde esse interesse, ou às vezes a saúde não permite que a gente continue com a dieta dessa. Mas o eu sou, de Isaías 43 e 13, ele era muito antes das coisas serem criadas, e não mudou. A cabeça dele não mudou, ele não envelheceu, ele não desanimou, ele não perdeu a sua disposição. E quando a gente olha o tamanho do universo, que a gente para pensar assim, sobre o tamanho do universo, a distância que está a Lua da Terra, que em si é o objeto mais próximo do planeta Terra e que exerce influência, apesar de estar a muitos quilômetros de distância, exerce a influência da atração gravitacional. Isso é lei da relatividade. E agora, quando a gente pensa no universo, nas galáxias, né, na Via Láctea, onde o planeta Terra está inserido, e as regiões mais distantes, em que se daria para chegar, alguém calculou que a borda do universo está a mais ou menos 23 milhões de anos-luz. Quer dizer, se eu tivesse um carro que andasse na velocidade da luz, para eu chegar na beirada do mundo criado, eu iria gastar 23 milhões de anos. Só que o universo está em expansão. E quando eu chegasse lá, ele já estava mais para frente ainda. E o Deus que criou todas essas coisas, antes que a gente pudesse fazer conta para estabelecer o tamanho do universo criado,
Antes que nós tivéssemos condições, tivéssemos equipamentos para poder imaginar o tamanho do universo criado, quando a terra era sem forma e vazia, o Deus Todo-Poderoso já existia. Ele já se apresentava como eu sou. E ele, como está em Gênesis, no capítulo 1, ele criou todas as coisas. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Estava no caos, estava aquela bagunça. E Deus, então, no momento certo, estabeleceu separação entre dia e noite, entre a porção seca da terra e as águas, e foi criando as coisas todas com uma criatividade intensa, imensa, uma coisa espetacular. E esse Deus continua operando. Ele continua se interessando em se relacionar com a criação, com aquela criação que foi feita à sua imagem e semelhança, no caso você e eu, nós seres humanos que fomos criados à imagem e semelhança dele, que fomos apartados dele por conta do pecado, mas que através de Jesus Cristo nós fomos reconciliados, nós fomos colocados em contato com ele novamente. E esse Deus Todo-Poderoso, Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz que ele tem planos de bem e não de mal. O próprio Deus diz, eu sei os planos que eu tenho para você. São planos para dar um fim glorioso, planos benéficos, ideias boas, maravilhosas. E esse Deus que tem ideias boas e maravilhosas, ele não está interessado só em fazer promessa, não. Tem uma turma que esse ano começou a visitar as casas aí, né? E aí até o povo faz graça na internet, fala, não, tem uma turma aí que estava adormecida, né? Estava nas cavernas, e agora começou a sair para visitar, e daqui até outubro vai visitar muitas casas aí, né? Não estou dizendo que são todos assim, não posso generalizar. Tem agentes políticos que são comprometidos, que são dispostos a fazer o que é bom, mas tem um monte de gente que pega carona nisso aí e só aparece de 4 em 4 anos. Mas o nosso Deus está sempre agindo, e sempre com ideias boas, mas também com ações boas. E é interessante que, às vezes, quando a gente cria um pouquinho mais de intimidade, às vezes a gente quer dar carteirada, né? Falar, eu sou servo do Deus Altíssimo, o Deus que eu sirvo faz e acontece, você fica esperto comigo, senão vai ter problema. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 52, quando Tiago e João, Jesus já estava de ideia de ir para Jerusalém, mas aí no caminho ele resolve parar numa vila de Samaria. E ele manda alguns irem na frente preparar uma hospedagem para ele. E os samaritanos não se misturavam com os judeus, se discriminavam mutuamente, e aquele povo, simplesmente por ver que eles estavam com roupas de quem parecia que estava indo para Jerusalém, falou, não, vocês não vão dormir aqui não, vocês não vão ser recebidos nessa vila não, toca para frente, segue à frente. E aí, Tiago e João falam, Jesus, nós pode fazer uma oração aqui, igual aquela lá do profeta, e descer o fogo do céu e acabar com esse negócio todo aqui? Nós tem moral. O senhor quer? Pode fazer? Pode fazer? E aí Jesus, com a calma dele, fala, não, presta atenção, vocês não estão entendendo nada. Eu não vim trazer destruição, eu vim trazer, foi misericórdia, foi arrependimento, foi salvação, eu vim oferecer salvação. A preocupação de Jesus é oferecer salvação para nós. E nós vemos no Antigo Testamento várias outras passagens, às vezes alguém diz, no tempo da lei não tinha misericórdia, no tempo da lei realmente existia a lei, mas existia também, e existe até hoje, um Deus que se preocupa conosco, se interessa em, antes de trazer o juízo, oferecer misericórdia. Ageu, no capítulo 2, versículo 17, diz, não houve quem se arrependesse. Quer dizer, Deus estava preparando o juízo para aquele povo, mas ele estava esperando que, no meio do caminho, antes dele bater o martelo, de executar a sentença, o povo mudasse de ideia, porque ele é longânimo, porque ele é bom. Agora, esse Deus que agiu no passado, que agiu através de Jesus Cristo, que age no planeta todo, que tem planos para a igreja dele, também tem planos para nós individualmente, para mim, para você. E também para nós vale essa ideia, vale essa promessa, que agindo ele, ninguém pode impedir. Como eu disse aqui no tema, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus a seu favor. Mas aí precisa de crer.
Para que essa manifestação extraordinária de Deus aconteça, é preciso que a gente tenha fé. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, o próprio Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E aí o autor da carta aos Hebreus diz, em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque esse Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Galardão é prêmio, galardão é recompensa, é presente. Quer dizer, sem fé a gente não agrada a Deus, porque Deus quer dar presentes para aqueles que buscam a Ele. Aí talvez você pense assim, não, mas então a gente está com uma ideia muito prática, uma ideia muito assim, vamos dizer, utilitarista de buscar a Deus. Não, não é isso, mas é que nos relacionando com Deus, nós podemos ter acesso, nós devemos buscar a Ele, devemos entregar a Ele as nossas preocupações e pedir que Ele haja no nosso favor, porque é obra dEle fazer o que não está no nosso alcance. E você que está nessa noite aqui, talvez você já tenha vindo em 2 campanhas, 3 campanhas, 4 campanhas. Nós conversávamos agora há pouco, eu e o pastor Alair, ele citando aqui o exemplo o processo da agricultura, como é que é o cultivar, como é que é a demora de algumas variedades para produzir frutos. Quer dizer, uma jabuticabeira que leva mais de década para poder começar a frutificar. E às vezes a gente fala, não, eu já fiz 3 campanhas e eu não estou dando conta. Pastor, tem 3 anos que eu venho nessa igreja, tem 4 anos que eu venho nessa igreja pedindo e Deus não me atendeu ainda. É um processo. Eu preciso de crer, eu preciso de continuar firme. Talvez algumas bênçãos Ele vai me entregar dentro de um tempo muito curto, mas às vezes algumas vão demorar um pouco mais. Agora, Isaías 64, versículo 4, tem algo que você não vai ver em outras literaturas, que você não vai ver em outras crenças, em outras religiões, a não ser na Bíblia Sagrada, que fala que desde o começo do mundo, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Você entendeu? Você tem que continuar esperando nele, você tem que continuar crendo, porque não existe na face da terra, não existe fora, não existe em nenhum planeta, não existe em outra dimensão, não existe em nenhum outro lugar, um Deus com o poder do nosso Deus, com a disposição do nosso Deus, com o interesse de nos ajudar a resolver as nossas questões, as nossas situações. Por isso, eu e você precisamos de aprender que a vontade dele é soberana, ele é grande, ele tem poder extraordinário, e eu e você precisamos aprender a descansar nessa grandeza de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, quando Jesus fala à igreja de Filadélfia, ele fala, eu sei que você tem pequena força. No nosso linguajar, eu sei que você é fraco. Mas como você guardou a minha palavra, eu vou te livrar no momento da tentação. Você tem pouca força. Então, mas a porta que eu abri, não é pela sua força. A porta que eu abri, ninguém pode fechar. É Jesus falando a Filadélfia, mas é servindo para mim e para você também. Entendemos que não é pela nossa força que a porta vai ficar aberta, mas quando Ele resolve abrir a porta, quando Ele resolve trazer a providência, se eu continuar firme, fiel, se eu continuar perseverando, não vai ter ninguém que vai dar conta de fechar essa porta. Às vezes você lê o que diz Romanos capítulo 4, versículo 17, onde diz que Ele traz à existência as coisas que não existem. E o relógio não para, mas vamos em frente que está acabando aqui. Ele traz à existência as coisas que não existem. Aí você fala assim, mas como assim? Se não existe, como que eu vou saber o que Ele vai trazer à existência? Como é que é esse negócio? Eu vou dar 3 exemplos apenas para você, para que você entenda o tamanho do poder de Deus. Ele é muito maior, ele não cabe somente nesses 3 exemplos, mas são 3 passagens bíblicas que servem para ilustrar o tamanho do agir de Deus. E quando a Bíblia diz que Deus se proclama que quando Ele age ninguém impede, é mais ou menos assim. Isaías capítulo 45, versículo 2, mostra Deus quebrando tudo quanto é resistência. O irmão Saulo canta aqui que não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da voz do Senhor, não é isso? Isaías 45, 2 diz, endireitarei os caminhos tortuosos
Ele vai consertar as estradas, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. O negócio está trancado, a situação está travada, é processo na justiça, é diagnóstico médico, é problema de família, está trancado. Esse Deus que derruba trancas de ferro, que conserta a estrada torta. Alguém disse que gente bobo, árvore torta, estrada velha, estrada ruim nunca vai acabar, né? Mas se você confiar a pessoa certa, ele é endireitador de caminhos. Ele é consertador de estrada, ele é despedaçador de tranca e arrombador de porta que esteja impedindo você de chegar na bênção. Mais uma coisa, o agir urgente de Deus. A providência urgente, inclusive no mundo material, trazendo para o mundo material coisas que são espirituais. O profeta Eliseu está ali numa situação de extrema pobreza, as pessoas se comovendo. Uma pessoa procura o rei, falando: ô rei, ontem nós matamos o meu filho para poder comer, agora hoje nós tínhamos combinado, agora minha comadre aqui não quer matar o filho dela para a gente comer. Já pensou o nível de crise, de fome que esse povo estava passando? 60 gramas de prata para poder comprar 1/3 de 1 litro de esterco de pombo. Quase 1 quilo de prata para comprar uma cabeça de jumento. Você já imaginou o tanto que deve ser ruim uma sopa de cabeça de jumento? Cabeça de porco, se for bem feitinha, bem temperadinha, aproveita alguma coisa, aproveita, mas essas outras coisas, tem que estar com muita fome. E aí, Deus usa o profeta Eliseu para falar o seguinte: amanhã, nessa mesma hora, vai ter fartura de cevada, vai ter fartura de farinha, na porta de Samaria vai ter fartura de comida. E aí um oficial fala: mas essa eu pago para ver. Porque onde já se viu um negócio desse? Como que vão trazer existência? Isso aí, trazer coisas que não são, acabar com uma crise econômica por causa de uma seca que está assolando essas famílias todas? Como que vai acontecer isso? Aí o profeta fala: você duvidou? Você vai ver isso tudo com seus olhos, mas você não vai desfrutar. E aí depois você lê o que está lá em 2 Reis capítulo 7, para entender o que aconteceu com esse cara que duvidou. E já encerrando aqui, mais uma coisa, mais um aspecto sobre o agir de Deus, trazendo as coisas à existência, as coisas que não existem. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, Deus tem um pacote recheado de presentes para aquelas pessoas que confiarem nele. Deus tem provisões materiais, Deus tem soluções, tem diagnósticos totalmente diferentes de saúde, diferente do que um médico fala, diferente de qualquer sentença, qualquer condenação humana, qualquer que seja a definição humana contrária. Deus tem alternativas de vitória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, eu já estou terminando aqui, diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso, lembre-se, João capítulo 15, versículo 7. O próprio Jesus disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O que você está pedindo hoje? Qual que é o desafio? Qual que é o tamanho do seu desafio para hoje? O poder de Deus é maior. Se você clamar com fé, Ele vai agir com fé, e não vai ter ninguém que vai se colocar entre você e a bênção que Deus tem para você. Amém? Deus te abençoe, fica firme, vamos até o final, e vamos participar da próxima campanha, e da próxima, e quando chegar a sua bênção, não esquece de vir falar com o pastor Alair, para vir testemunhar, para edificar a fé dos outros, para edificar, para você contar, falar: olha, estava assim, assim, e Deus trouxe à existência algo milagroso, igualzinho está na palavra dele, Ele agiu em meu favor, e eu fui alcançado. Deus te abençoe.